Como eu te amo, meu amado Jesus. Quem ama Ele? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 3. Presença gostosa é a presença dEle. Vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. Olha que loucura! Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que estão debaixo das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas nos livros da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo, me ajuda, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós possamos receber a promessa do Espírito. Irmãos, como homem eu falo: se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma de abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade de quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus em um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Não, nenhum na sorte, porque se fosse nada da lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdadeira, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Amém? Amém?
Queridos, a lei e a fé e a lei e a promessa. Isso tem tocado muito no meu coração. Em primeiro ponto, eu quero dizer para você nessa meditação que é meio complexa, meio paradoxo da fé, da lei e de Cristo e de promessa. Eu quero resumir a lei em um seguinte: a lei veio para mostrar o que não é da vontade de Deus. A lei foi feita para mostrar ao homem o que Deus não se agrada. Quem entende isso? A lei foi feita para mostrar ao homem daquilo que Deus não se agrada, e para que o homem se policiasse, e para que o homem tentasse viver aquilo, ou vivesse o que estava escrito na lei. Mas praticamente foi impossível, porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e todos estavam destituídos da graça de Deus. Da Bíblia Deus olhou do céu, e diz a palavra de Deus que não viu um justo sequer, porque era muito difícil cumprir a lei, todos os mandamentos, praticamente impossível. Podia até viver de aparência, mas no interior era muito complicado. Então, na nova aliança, nós encontramos Jesus. E o que eu quero dizer para você é que desde quando Deus, Ele chamou Abraão, e isso que agora eu quero falar sobre fé. Então a lei, você já entendeu o que eu quis dizer, agora eu quero que você entenda o que é fé. Abraão estava na terra dele, terra do Ur dos Caldeus, estava lá com mais de 70 anos de idade, e a sua mulher não podia ter filho. De repente aparece Deus para ele e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação, e bendita será as nações da terra, aleluia, através de você. Preste bem atenção, quando Deus chama Abraão, no Velho Testamento, antes de Jesus vir, quando Deus chama Abraão, Deus estava abençoando Abraão, e Deus já estava dando uma promessa para Abraão, que dele faria uma grande nação. Mas a bênção não ficaria só nesta grande nação, esta bênção alcançaria as outras nações, que somos nós, os gentios. Então eu quero que você entenda que desde a chamada de Abraão, Deus já faz uma promessa para aqueles que não eram judeus, no meu caso, no seu caso, ou se tiver algum descendente. Mas desde aquele momento que quando Deus chama Abraão, Deus também já fez uma promessa para o povo que não era judeu. E as mesmas bênçãos de Abraão, que Deus prometeu para Abraão, chegará também para nós, chegou para nós, está para nós, para aqueles que tiverem fé. Diga assim: fé. Você já conhece a história de Abraão, você sabe tudo que ele já passou, mas o que mudou a história daquele homem foi a fé. E agora aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se vocês entenderem as escrituras, o que ela diz de Abraão, Abraão creu em Deus, versículo 6, Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Abraão foi um homem abençoado. Abraão foi um homem que recebeu as promessas de Deus. Abraão recebeu as promessas de Deus. E o que a palavra diz? Que os verdadeiros descendentes de Abraão, agora não é mais pelo sangue, mas agora é para aqueles que têm fé. Antes que você pense assim: o que eu devo fazer para ser abençoado? A primeira coisa que eu quero dizer para você é crer em Jesus. E para quem em Jesus você tem que ter fé. E quando você tem fé, todas as bênçãos que o Pai prometeu a Abraão está sobre a sua vida. E não é pelo esforço.
Não é pela sua luta, não é pela sua labuta. Não, mas é pela fé. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas não se acham capazes. Muitas pessoas falam assim: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como ser feliz, eu não posso ser feliz. Por quê? Acham que é pelo seu esforço, acham que é por você mesmo. Mas eu quero dizer para você que é pela fé, não é pelas obras que você vai ser salvo. Porque não existe ninguém perfeito. Você é justificado pela fé. Quando você olha para a cruz, você tem que entender alguma coisa. Você tem que entender algo, você tem que visualizar algo. O quê? Diz as Escrituras que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. E Jesus, ele foi crucificado. Por quê? Porque ele pegou todas as nossas maldições. Toda maldição, todo pecado. Como no domingo passado eu falei sobre paz, e agora eu quero dizer num âmbito mais aberto, todas as maldições, todos os pecados, todas as iniquidades, Jesus tomou sobre si. E eu sou justificado pela fé. Eu sou uma bênção pela fé. E diz a palavra de Deus que isso entrou no coração quando Deus chamou que ele seria pai de multidão, mesmo que a mulher não poderia ter a fé. Isso entrou no coração dele, falou assim: não, eu posso. Se Deus está falando, eu posso. E nesta noite eu estou falando para você que pela cruz do Calvário, se você olhar para a cruz e pela cruz do Calvário, você acreditar que você é uma bênção, se você acreditar que você está santificado, se você acreditar que você pode todas as coisas, se você tiver fé nisto, meu querido, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu acredito que Jesus pegou. Eu tinha uma vida tão difícil cristã, dizendo. Eu lembro que um dia eu não aguentava mais, porque eu parecia a bolsa de valores. Um dia eu estava lá em cima, outro dia eu estava lá embaixo. E um dia eu lembro que eu cheguei diante de Deus, falei: Deus, eu não consigo. Eu não consigo estar na tua presença. Eu não consigo ficar longe do pecado. Eu sou muito fraco. Eu sou muito falho. Eu não tenho força. E eu fui justificando para Deus e para Jesus toda a fraqueza, a minha humanidade, a minha carne. E eu fui falando para Deus: Jesus, eu não consigo. Eu só quero te pedir uma coisa. Quando eu tiver para morrer, que o Senhor me dê pelo menos 5 minutos para eu me arrepender, porque eu não consigo. Eu sou um fracassado, eu não consigo ficar na tua presença. E eu fiz essa oração chorando, porque eu não conseguia vencer. Eu não conseguia vencer a carne, eu não conseguia prosperar na vida. As coisas dava tudo errado para mim. E eu fiz essa oração, falei: eu desisto. Eu não aguento, eu desisto. Mas mesmo assim eu frequentava os cultos, ia na igreja daquele jeito. Como o Carlos falou, muitas vezes eu vinha na igreja, mas estava com o meu pensamento o que ia fazer no outro dia, o que ia fazer depois do culto. Mas um dia, e essa experiência é muito linda, eu vi Jesus. Eu sempre falo isso e hoje eu não vou chorar, vou me concentrar. Eu vi Jesus, e eu estava tudo preto e branco. E quando eu olhei para mim, eu estava ensanguentado. E quando eu estava ensanguentado, eu olhei para cima, nessa direção, não para cima, assim, para o alto. E quando eu olhei para o alto, eu vi a figura de Jesus na cruz. E Jesus olhando para mim, dizendo: foi por você. Eu chorei 3 dias. 3 dias. 3 dias chorando. Até hoje, quando eu falo, dá vontade de chorar. Já fazem alguns anos. E aquilo entrou no meu coração. Eu
quero dizer algo para você nesta noite, que não existe. Eu vou dar 3 coisas para você vencer hoje, sair daqui vencedor hoje. Primeiro, Jesus. Segundo, o sangue de Jesus. Terceiro, a cruz de Cristo. Naquela noite eu recebi entrou na minha cabeça, entrou no meu coração, entrou no meu interior, entrou na minha alma, e eu comecei a ter fé, acreditar naquilo que é impossível e acreditar naquilo que já foi feito pela minha vida. Eu acreditei no que Jesus fez, e eu acreditei que eu poderia alcançar aquilo que um dia estava escrito, está escrito nesta palavra. E quando eu acreditei e aquilo entrou no meu coração, uau, eu comecei a se achar. E hoje eu não me acho mais. Hoje eu tenho certeza de quem eu sou em Cristo. Olha para o seu irmão e diga assim: você vai sair dessa noite se achando. Eu não tinha nada, mas eu já saí daquele lugar sabendo que eu tinha tudo. Cabeça erguida. Meu casamento estava destruído, mas eu sabia que meu casamento já estava restaurado em Cristo Jesus. Meu ministério não existia, mas eu sabia que depois daquele dia minha vida nunca mais seria a mesma. Então eu comecei a me enxergar diferente. Enquanto você se enxergar com aquilo que o diabo colocou na sua mente, então isso que você vai ser. Então o diabo colocou na minha fraqueza, nos meus defeitos. Foi tão violento que ele colocou na minha mente, que eu achava que eu não tinha mais jeito. Mas quando Jesus estendeu suas mãos para mim, eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, pobre, nu, desgraçado. Mas quando Jesus estendeu as mãos para mim, o meu estado ainda não tinha mudado, mas no meu coração entrou a palavra fé. Ainda ia ter que ter muitas transformações, mas no meu coração entrou a palavra fé. E eu quero declarar no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui arrebentado, cheio de coisas. Talvez você já fez uma oração como a minha, mas em nome de Jesus eu estou declarando para você: tenha fé. Aquilo que Deus prometeu para Abraão é para você também. Aquilo que Deus prometeu para Abraão é para mim. Aquilo que Deus prometeu para Abraão é para você. É para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Porque na cruz Jesus pegou toda a sua maldição, a minha maldição, e colocou na cruz. Ele sendo santo, ele sendo puro, ele sendo imaculado, nunca pensou, nada passou na sua mente. Ele pegou o seu pecado, ele pegou o meu pecado, e ele colocou em mim a sua santidade, e ele colocou em você a sua santidade. Aleluia! Diga assim: bênçãos. Mais alto, diga bênçãos. Quando Abraão, isso entra no coração. E agora Gálatas, o apóstolo está falando assim: viu, vocês gentios, que não tinha, na cabeça de vocês não tinha promessa. Não, já tinha sim, porque Deus prometeu para Abraão que através dele as nações da terra seriam benditas. Então as bênçãos, desde lá antes da lei, Deus já estava preparando um plano para mim e para você. Quem está aqui? Antes de Moisés, antes das leis, 430 anos, Deus já tinha preparado para o Daniel, Deus já tinha preparado para você as bênçãos que Ele deu para Abraão. Olha para o seu irmão e diga assim: abençoado.
Fala assim: Santo do Senhor. Mais uma vez, diga assim: abençoado. Diga assim: Santo do Senhor. Aleluia. O Senhor te justifica nesta noite. O Senhor te abençoa nesta noite. Eu faço uma comparação. Foi o da Colômbia, o pastor da Colômbia, ele escreve, eu ministrei várias vezes isso no livro, que é como se você chegasse com um carro muito velho, nada funcionando, batido, os bancos. César Castellanos, ele ministra sobre isso. E você chega numa agência de uma Mercedes, e o dono da Mercedes, da loja, olha para o seu carro e fala assim: viu, vamos trocar de carro? Vamos bater um rolo, como nós diria lá em São Paulo, não sei se fala isso aqui. Vamos bater um rolo, vamos trocar de carro. Mas o que eu tenho que dar? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu só tenho esse carro velho. E o dono da loja olhar para você e falar: não, eu só quero o seu carro velho. Mas o que eu tenho que te dar em troca? Não, eu só quero o seu carro velho. Mas o que você vai me dar? Eu vou dar essa Mercedes zero para você. Mas o que eu tenho que dar? Esse carro velho. Mas esse carro velho, sim. Na nossa vida é assim. Tem gente que está segurando as coisas velhas, o carro velho, o pecado velho, a vida velha, o casamento estragado, a vida arrebentada, sem paz, sem alegria, sem nada, sem satisfação, sem prosperidade, sem saúde, sem nada. E está segurando. Está segurando essa coisa velha, está segurando essa vida velha, está segurando tudo isso velho. E Jesus falou assim: ei, vamos trocar? Como assim, Jesus? Vamos trocar? Eu já troquei. Eu já troquei na cruz do Calvário. Estão pegando a ministração. Eu já troquei na cruz do Calvário. Eu só quero que você faça uma coisa: dê a sua vida para mim, porque eu já dei a minha vida por você. Dê a sua miséria, dê a sua dor, dê o seu pecado, dê a sua família, dê as suas condições psicológicas, entrega tudo para mim, porque eu já entreguei para você. É só você, é só você, é só você querer, porque eu já troquei na cruz do Calvário. Aleluia! Evangelho é novidade de vida. Deus tem uma novidade de vida para você. Não, mas eu quero, será talvez porque não tem fé. Não tem fé. Troca hoje. Troca hoje o seu estado de vida. Coloca diante de Jesus e fala: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu pego aquilo que o Senhor prometeu para Abraão, que era para mim também, e eu coloco na cruz tudo aquilo que não presta. Quem está comigo aqui? Em Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. Eu amo esse texto. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento do cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz e aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vai aproveitar isso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Tu credes que é um Deus que faz também os demônios creem e estremecem. Mas o homem
Irmão, se quiseres tu saber o que é fé, sem obras é morta. É morta a fé sem obras? A fé sem obras é morta? Sim ou não? Por isso que você está aqui nesta noite, porque alguma coisa tocou no seu coração. O que o Tiago está dizendo? Que não é porque agora eu tenho fé, não é porque agora eu fui trocado, a minha vida ruim, os meus pecados, a minha vida de iniquidade foi trocada, que eu vou continuar na mesma atitude de um homem que era do mundo, ou de um homem que estava sem esperança. O que acontece? Quando você tem fé, ativa no seu coração, ou ativa na sua mente, o que? As obras. Como assim, apóstolo? Quando eu digo que eu tenho fé, as minhas atitudes vai condizer com aquilo que eu não digo que tenho, que talvez eu não, aquilo que eu faço vai dizer aquilo que eu tenho na minha alma. Se eu não faço nada, se eu não mudo de atitude, se eu continuo com as mesmas práticas, se eu continuo com aquele homem que diria que estava aqui não tinha fé, se eu continuar daquele mesmo jeito, com as minhas atitudes, isso significa que eu posso dizer que eu tenho fé, mas se eu não faço nada, então eu não tenho fé. Você tem conhecimento. Diga assim, conhecimento. Muitas das vezes as pessoas, elas têm conhecimento. Eu lembro que tinha um rapaz que tocava bateria, e ele falando comigo, eu falei, rapaz, eu dava até medo de chegar para tocar perto dele, né? Teórico, sabia tudo, marca, aquela coisa toda. E eu morrendo de medo de tocar perto do rapaz. Falei, meu Deus, esse cara toca muito. Esse cara deve arrebentar na bateria, toca demais. E eu tremendo de medo. Quando ele foi tocar, pensa no cara ruim, porque, meu Deus do céu, pensa no cara ruim. Conhece, já, né? Cara ruim, gente. Não tinha. Ô bateristinha ruim, meu Deus do céu. Acabava com o louvor da igreja. Acabar com o louvor era só pôr ele para tocar, atravessava o tempo, era horrível. Mas na teoria ele sabia tudo. O que eu quero dizer para você, eu até fiz acho que foi no tempo das lives, né? Que tinha um professor, e ele deu uma matéria para os alunos. Como que chama aquele negócio que tem uma bolinha que faz assim? Pêndulo. E no pêndulo, e aí eles fizeram os cálculos da velocidade, da onde soltava, o peso da bola, aonde a bola do outro lado chegaria. E todos os alunos foram com esses cálculos para casa, foram com o método para casa. E aí chegou um aluno que, por acaso, ele tinha um pêndulo na sua casa. E ele trouxe, e era grande. E o professor tinha dado a fórmula, e ele calculou, ele tinha o peso, ele tinha a distância, ele tinha tudo. E ele deu para o professor e falou, professor, eu apliquei aqui tudo que o senhor me ensinou. Eu apliquei os cálculos, os métodos, a fórmula. E o professor, muito bem. E aí o aluno desafiou o professor, olha, pelo que o senhor me ensinou, o pêndulo que vem aqui, que faz assim, pelo que o senhor me ensinou do tamanho da bola, tal, ele vai parar aqui. Professor, é lógico que eu sei, eu que te passei isso, eu que te dei a fórmula. Ah, é, professor? Então, para mim acreditar na fórmula do senhor, vamos fazer um teste, vamos fazer uma prova, vamos fazer uma aposta. E o professor, tá bom, vamos fazer. O senhor vai colocar o nariz aonde o senhor falou que a bola não vai passar. Imagine se o professor tem um nariz igual ao meu. Então o aluno vai e solta. E o professor aqui,
Quando soltou, e o professor foi vendo aquela bola chegando perto do nariz dele, o que ele fez? Tirou o rosto. Quem está aqui? Tem muita gente que tem a teoria. Tem muita gente que tem o conhecimento. Mas quando chega na hora da prova, quando chega na hora do teste, não acredita na fórmula do sucesso, que é a fé. Olha para o seu irmão e diga assim: é na hora da prova que você tem que colocar em prática a fórmula. Quem está aqui? Não adianta você estar na igreja, dar uma maior glória a Deus no culto de domingo, e quando chegar na segunda-feira, que você der de cara com a prova, você fala: onde o Senhor está na minha vida? Diga para mim as suas obras, que eu direi para você o tamanho da sua fé. Diga para mim o tamanho das suas obras, que eu direi para você o tamanho da sua fé. O Senhor está te chacoalhando nesta noite. Não adianta a gente ter o conhecimento, é bom, é ótimo, é maravilhoso, aleluia, eu recebo, mas informações sem prática é coisa morta, é religiosidade. É mais um dia de culto, de uma palavra, de informação, que quando vou chegar na segunda-feira, se você não colocar em prática, isso daí vai morrer. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa palavra está entrando no seu coração, que esta palavra está entrando dentro de você, e quando você estiver num momento de dificuldade, ou quando alguma coisa acontecer fora do natural, a fé que está em você, a fé que está entrando em você, a palavra que está entrando no seu coração, na segunda-feira você vai colocar em prática, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu creio nisso. Muda. Olha para o seu irmão e diga assim: muda. Mudar como? Pela fé. Mude pela fé. Mostre para mim as suas atitudes, que eu direi para você o tamanho da fé que você tem. Então, em nome de Jesus, troque a sua vida. Acredite no que eu estou dizendo para você, querido. Aqui não é técnica, aqui não é especialista, não. Aqui é um homem que vive de fé e que tem a prática diária da fé. Tudo que você está vendo aqui acontecer é através da fé. Como eu disse para vocês, a minha vida era muito ruim, mas quando eu recebi a fé, isso entrou no meu coração, isso entrou na minha mente, isso entrou na minha alma. Hoje eu tenho uma vida de um homem abençoado. Bendito você será ao entrar, bendito você vai ser ao sair, bendito você será no campo, bendito você será na cidade, bendito é o fruto dos vossos ventres, bendito é as obras das suas mãos, bendito é onde colocar a planta dos teus pés. Quando o inimigo vir por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos. Os céus nunca vão estar fechados sobre a sua cabeça, mas os céus vão estar abertos sobre a sua cabeça. Deus te mandará a chuva seródia e a chuva temporã. Não faltará nos seus celeiros, mas sempre terá nos seus celeiros. Você vai emprestar para muita gente, mas você não vai tomar emprestado. Você não será cauda, mas eu te colocarei por cabeça. Aleluia. Eu coloco você nas nações na terra. Os teus filhos serão possessão, são herança do Senhor. A sua mulher, a sua casa, eu te abençoo. Assim é a bênção de Abraão, e assim a minha vida também é abençoada, e também a sua vida. Se você crer, se você tiver fé, também poderá ser abençoado. Aleluia. Isso para a sua vida, então grita: eu recebo esta palavra. Diga: eu recebo esta fé.
você estiver em Israel comigo, que você vai. Para ir para o Monte Sinai, você tem que ir para o Egito. E estava eu e a Patrícia. E quando nós saímos, é questão, imagine aqui, do púlpito para cá Israel, do púlpito para lá Egito. E nós saímos de Israel para entrar para o Egito, para ir para o Monte Sinai. Quando você faz assim, você sai de Israel e entra no Egito, é um nível espiritual de guerra que você tem que pegar a bênção que Deus te deu e fazer uma bolha em você. Senhor, me protege nesse lugar, porque é horrível. Mas aonde a bênção de Sião está, de Deus em Sião está, é lindo e maravilhoso. Você sente paz e segurança. Eu senti aqui, eu falei, rapaz, Deus, eu estou entendendo. Você anda no campo dos judeus, flores, deserto tem flores, frutas, água, gente, pavimentação, segurança, coisa linda, Israel. Mas quando você vai para a parte que não é dos judeus, é seca, é miséria, é tristeza. Quem está aqui comigo? E eu entendi, eu falei, Deus, essa bênção que o Senhor deu para esse povo aí, também é para mim, porque eu acredito e eu tenho fé em Cristo Jesus. E eu posso estar no pior lugar, mas essa bênção está sobre minha vida, e eu irei frutificar, mesmo que eu esteja caminhando no deserto. Quem está aqui comigo? No mesmo lugar, no mesmo sol, no mesmo solo. De um lado é bênção, do outro lado é seco. Porque num lugar tem bênção, do outro tem maldição. Eu quero dizer para você que esta bênção que Deus deu para os judeus também, através de Jesus Cristo, é para mim e para você. Se você estiver num lugar seco, estiver num lugar deserto, estiver num lugar de dificuldade, lá o Senhor estará com você, e você vai frutificar. Deus vai abrir caminhos no deserto. Só quem recebe, diga aleluia, glória a Deus. Eu não me acho, mas eu tenho certeza, eu sou filho de Deus. Agora eu oro para Deus e falo assim, Senhor, me dê mais tempo de vida, para eu poder fazer a tua obra, pregar o teu evangelho, falar da tua palavra, ver os meus filhos crescerem e multiplicar sobre a terra, ver todas as promessas que o Senhor tem para mim, aqui neste lugar. Deus vai mudar a sua mente hoje, aqui e agora. Você pode ser santo no Senhor, você pode ser abençoado no Senhor, a sua vida pode ser transformada hoje, agora. Se você está aqui, não perca tempo, seja feliz, viva com Deus e seja feliz, ande com Deus e seja feliz. Vai ter problemas, dificuldades, porque isso daí vai provar a sua fé. Mas toda vez que a sua fé for provada, você vai ver o Deus Todo-Poderoso agindo em seu favor. Não tenha medo, mas tenha fé. Não tenha dúvida, mas tenha fé. Não tenha certeza, mas tenha fé. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Você pode ser um santo do Senhor, uma santa do Senhor, sim. A santidade de Deus vai entrar no seu coração, sim. Você vai ser inimigo do pecado. O pecado não fará mais parte de você, porque você é filho de Deus. Você não nasceu para ser escravo, mas você nasceu para ser livre do pecado, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Só quem pega esta palavra aplauda e glorifica o nome do Senhor.